Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, dando continuidade ao assunto anterior, nós estudamos anteriormente as definições de frase, oração e período, não é? Nós conseguimos compreender aí os conceitos, diferenciar o que é frase, o que é oração e o que é período. Agora nós vamos dar continuidade a esse assunto e é interessante que, caso você não tenha assistido a aula de frase, oração e período, é bom retomar, tá certo? Vai ter um conhecimento aí mais aprimorado do conteúdo. Por quê? Agora nós vamos começar a estudar classes de palavras, tá certo? Análise gramatical e análise sintática. Não é? Esse terceiro nome aqui, as pessoas começam a ficar loucas, né? Então as pessoas têm medo, na verdade, de análise sintática. E é por esse motivo que as pessoas não conseguem dominar tanto o assunto. Porque não estudam, correm de análise sintática. E, gente, é um assunto muito importante e não é um assunto complexo. O problema é a falta de prática, a falta do estudo mesmo. Mas a gente vai começar agora a estudar direitinho e você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Você vai aprender, tá certo? Tanto a análise gramatical quanto a análise sintática. Agora, alguns pontos importantes. Olha só, Johnston, o que é que cai mais nas provas de concursos e vestibulares? Olha só, antes existia uma tendência muito grande, não é, da banca subdividir, pegar uma questão e perguntar, por exemplo, da análise gramatical. Johnston, isso ainda cai, mas muito pouco. Ô Johnston, cai mais então a análise sintática. Olha só, antes as bancas também citavam muito. Tal termo na análise sintática corresponde a, aí tinha lá, letra A, substantivo, letra B, advérbio. Isso caía muito. Ô Johnston, e agora está caindo pouco? Tá. Johnston, e o que é que cai mais? Cai as duas ao mesmo tempo. Que aí eu não chamo de análise gramatical e análise sintática. Eu chamo de análise morfossintática. Ô Johnston, me explica melhor. Então, o que é análise morfossintática? Na verdade, a análise morfossintática é as duas, né? É quando eu cobro as duas. Ou seja, a análise gramatical e a análise sintática. As duas correspondem à análise morfossintática. Primeiro, nós vamos entender a análise gramatical, tá bom? Então, dê uma olhadinha para cá. Olha só. Johnston, na análise gramatical, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É entender os termos da oração. É saber quais são os termos que correspondem à análise gramatical. Então vejamos, olha só. Na análise gramatical, o aluno vai ter que identificar o que é um artigo, o que é um substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, preposição, interjeição, conjunção e advérbio. Johnston, eu preciso lembrar de todos esses nomes? Precisa, mas não enlouqueça agora que a gente vai conseguindo, pegar esses nomes ao longo da aula e responder os exercícios. Então preste atenção aqui. Ô Johnston, eu senti falta de alguns nomes aqui. E eu te pergunto qual? Aí você vai dizer, Johnston, eu senti ausência de sujeito, por exemplo. Então me explica isso aqui, sujeito não está aqui. Então na análise gramatical não tem sujeito, preste atenção que tu vai entender essa aula direitinho. E no fim você vai dizer, Johnston, não é uma coisa de outro mundo. Olha só, se eu te pergunto o seguinte, na frase, a menina é chorona. Preste atenção, nem vou copiar aqui, você vai entender. Olha só, a menina é chorona. Aí se eu te perguntar, olha só, na análise gramatical, a menina é o quê? Aí você vai dizer sujeito, John. Não. Na análise gramatical, menina vai ser o substantivo. Ou seja, na análise gramatical não existe sujeito. Por isso que é interessante você pegar esses termos aqui. Por quê? Na análise gramatical eu tenho uns termos, né? Eu tenho alguns termos da oração. E esses termos, quando a gente pede a análise sintática, aí esses termos modificam, aparecem com outro nome e eu preciso compreender os dois, tá certo? Johnston, não ficou tão claro. Pera aí que tu vai entender, olha só.
primeiro eu vou passar alguns conceitos básicos, ainda sobre esses termos aqui, olha só. Ô Johnson, por que até verbo está separado isso aqui? Gente, porque aqui são as classes de palavras que eu chamo de variáveis, tá certo? Ô Johnson, e o que é algo variável? Que pode modificar. Pode ficar no plural, pode ficar no singular, pode ficar no masculino, pode ficar no feminino, tá bom? Então, olha só, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo são as classes de palavras dentro da análise gramatical que são variáveis, que pode sofrer alguma variação. Já esse grupo daqui de baixo, preposição, interjeição e conjunção, né, e advérbio, na verdade, são as classes de palavras não variáveis, ou seja, não tem variação, tá? Não tem isso de ficar no plural, no singular, no masculino, no feminino, não é? Existe uma única forma, não sofre variação, mas estão dentro do padrão de análise gramatical, tá bom? Esse conceito aí é interessante pegar. Johnson, existe mais algum conceito importante dentro desse quadro para a gente pegando e entendendo melhor? Tem sim, olha só. Eu preciso saber também, não é? Já que você falou, Johnson, que o substantivo, por exemplo, na análise gramatical, lá na análise sintática, o substantivo vai ser o quê? Sujeito, tá certo? Então, tem que ter cuidado, porque na análise gramatical eu cito um termo. Na análise sintática, o nome desses termos, o nome é modificado, tá bom? Isso aí é alguns conceitos. Vamos pegar outros aqui. Olha só, vou apagar esse termo aqui, tá bom? Variáveis, e vou te explicar agora outros pontos importantes, outros conceitos importantes da análise gramatical. Preste atenção. Olha só, gente. Eu vou pegar uma frase aqui para a gente trabalhar melhor, olha só. Vou pegar uma frase fácil, tá certo? Vamos pegar aqui, ó. A professora pronto, aqui, ó. A professora é linda, tá bom? Vamos pegar essa frase aqui, algo bem básico, olha só. Johnson, na análise gramatical, o que é que a gente tem aí? Olha só. Gente, a professora, na análise gramatical, esse A aqui, ele é artigo, né? Acho que até agora todo mundo dá para pegar isso aí. Esse A é artigo. Ô Johnston, professora não é o sujeito da frase? Já falei, na análise gramatical não existe essa palavra sujeito. Ou seja, a professora, que é o termo mais importante, né? Quem é linda? A professora. A, artigo, professora é o substantivo, tá bom? É o substantivo. É verbo. Ô Johnson, e esse linda aí? Gente, linda é uma qualidade que eu estou dando ao substantivo. Ou seja, todas as vezes que eu qualifico um substantivo, eu tenho um adjetivo, né? Então, olha só. Já fiz a análise sintática dessa frase aqui. Essa frase está bem básica, não é? Essa frase está bem simples, mas só para que você entenda o que é que eu quero falar, a diferença, na verdade, da análise gramatical para a análise sintática. Nós ainda vamos estudar os termos da análise sintática, mas eu já quero que você vá entrando aí no clima e vendo mais ou menos o que é que a gente vai trabalhar. Então, olha só, na análise, já fiz a análise gramatical da minha frase, né? A professora é linda, eu tenho artigo, eu tenho substantivo, eu tenho verbo e eu tenho adjetivo. Gente, o importante, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que lembrar que o termo mais importante aqui é, na verdade, o substantivo. Johnston, como assim? Olha só. Por conta do substantivo, se eu não tivesse um substantivo na frase, não é? Eu não tinha artigo, eu não tinha adjetivo, eu não tinha numeral, eu não tinha pronome. Tá certo? Johnson, aqui tem pronome? Não, eu estou falando assim, de forma geral. Se eu pegasse uma frase maior, como a gente vai trabalhar depois, tá certo? A gente percebe que a análise sintática, ela é gigante por conta do substantivo. Porque o que é que acontece? Vamos analisar aqui, olha só. Eu tenho aqui o substantivo que é professora. Perceba que o artigo corresponde ao substantivo, ou seja, faz parte do substantivo. Não é? A gente vê, por exemplo, que o adjetivo
linda aqui, né, está correspondendo ao substantivo, o verbo está concordando com o substantivo. Então, na verdade, eu tenho vários termos da oração que retomam ou que correspondem, não é, ao substantivo. Então, o que é que acontece, Johnson? Tu falou isso tudo para aqui. Olha só, existe um nomezinho na análise sintática, não é mais análise gramatical, tá bom? Ainda não trabalhamos análise sintática, é só para você ter uma noção. Existe um termo na análise sintática que chama-se adjunto adnominal. Prestem atenção, adjunto adnominal. Ô Johnson, e o que é um adjunto adnominal? Olha que dica bacana e tu não vai esquecer mais. Olha só, adjunto adnominal. Adjunto, opa, tu vai lembrar de junto, adjunto, adnominal, adnome, nome, junto ao nome. Então, adjunto adnominal, junto do nome, tá certo? Então, olha só, artigo, adjetivo, numeral e pronome quase sempre retomam ao substantivo, ou seja, eles têm função na análise sintática de adjunto adnominal, porque está junto do nome. Johnson, me dá um exemplo então dessa frase. Opa, tu vai começar a entender agora. Olha só, na análise gramatical eu coloquei essa frase aqui. A professora é bonita. Nós identificamos que o a é artigo, o nome professor é o substantivo, o é verbo de ligação e linda um adjetivo. Ô Johnson, a gente nem estudou análise sintática, tu tá misturando as coisas, então não é só para tu entender mais ou menos o que é que a gente vai trabalhar e para tu perceber que não é um bicho de 7 cabeças, olha só. Então, gente, se a gente fosse pegar essa frase agora e fazer a análise sintática dela. Olha só, opa, análise sintática. Então, olha para cá, análise sintática. A professora é linda. Quem é linda? A professora. Opa, aí na análise sintática, o termo, a expressão a professora é o sujeito da frase. Tá certo? A professora é o sujeito da frase. Ô Johnson, só professora é o quê? Opa, só professora é o núcleo. Né? Núcleo do sujeito. Ô Johnson, e esse A aqui na análise sintática? Não vai continuar sendo artigo, não? Não. Esse A aqui vai ser adjunto adnominal. Ô Johnston, por que adjunto adnominal? Porque está junto do nome. Então esse A, na análise sintática, ele deixa de ser artigo e ele passa a ser adjunto adnominal. Porque está junto do nome. Então, Johnston, faz a análise sintática da frase toda, só para ir pegando assim. Vai continuar sendo verbo. Tá bom? Agora olha só, linda, opa, aí você vai dizer, Johnston, já matei a questão. Eu já matei a questão. Por quê? Você colocou até umas setinhas aqui, ó, adjetivo, numeral, pronome, artigo, como estão ligados ao substantivo, têm função de adjunto adnominal. Ou seja, são adjuntos adnominais. Então, vamos ver aqui, olha só. Gente, esse termo aqui é um adjetivo, está qualificando o substantivo. Aí você vai pensar, já que linda está se referindo à professora, eu também tenho um adjunto adnominal. Mas aí a gente já começa, não é, a complicar um pouquinho. Por quê? Gente, esse bicho aqui, ó, esse termo aqui, adjetivo, na análise sintática, que a gente ainda vai estudar, tá bom? Na análise sintática, o adjetivo ele pode ser duas coisas. O adjetivo ele vai poder ser adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Olha só, adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Ô Johnston, e como é que eu sei se vai ser adjunto adnominal ou predicativo do sujeito? É fácil demais. Olha só, esse A aqui é um artigo na análise gramatical. Na análise sintática, nós acabamos de ver que ele passa a ser adjunto adnominal. Está junto do nome. Ô Johnston, linda! Então, já que está se referindo à professora, é adjunto adnominal também? Não.
porque ele não está junto do nome. Ô John, se tem o que entre eles? Tem um verbo. Só vai ser adjunto adnominal se estiver junto do nome. Então aqui eu tenho o sujeito é um nome, não é? O a está junto do nome, adjunto adnominal. Já o termo linda veio intercalado aqui, ó, entre o termo linda e o termo professora, eu tenho um verbo. Logo, linda, na análise sintática não vai ser adjunto adnominal, porque não está junto do nome. Se refere ao nome, mas não está junto. Logo, linda deixa de ser adjunto adnominal e passa a ser predicativo do sujeito. Nós vamos responder várias frases, analisar várias frases e isso vai ficar fácil, tá bom? Johnston, deu para pegar isso aqui. Se não pegou, volta um pouquinho o vídeo que tu vai entender melhor, tá certo? E olha só, Johnston, tu colocou essa observação aqui, ó. Preposição, interjeição e conjunção. Não possui, Johnston, função sintática? Não. Esses termos só existem na análise gramatical. Tá certo? Eles não possuem função sintática. Ô Johnston, advérbio está nesse meio também? Não. Certo? Advérbio, ele vai ter apenas uma função sintática. E nós vamos estudá-la daqui a pouco. Tá certo? Nós temos apenas uma função sintática para advérbio. Tá bom? Então, olha só. Vamos pegar outra frase aqui para a gente conseguir compreender melhor. Olha só. Eu vou apagar essa daqui e eu vou fazer uma pergunta para vocês em relação à análise gramatical ainda, tá certo? Então, olha só. Isso aí é uma dica importante que eu vou te passar agora, olha só. Gente, se eu perguntar a você, se uma banca perguntasse, ô fulano de tal, é óbvio que ele vai falar, né? A banca não fala, mas só para interagir aí. Se alguém te perguntar, se eu caísse numa prova de concurso, sua é o quê? Vou te dar um tempinho aí para tu pensar. Pensa aí, sua, automaticamente já vem o que na sua mente? Vamos ver. E aí? Eu tenho certeza que na sua cabeça veio a ideia de que sua é um pronome. Né? Porque a gente tem mania de decorar as classes de palavras, né? Então, sua, minha, tua. Johnston, sua é um pronome possessivo. E não. Olha só, se vem apenas o termo sua é um verbo. Ô, Johnston, como assim um verbo? Sua é um verbo? Sim. Não é? A análise gramatical de sua é um verbo. Como assim, gente? Do verbo suar. Ele sua, né? É do verbo suar. Ô Johnston, e por que sua não é um pronome? Olha só, gente, olha esse nomezinho aqui, ó, pronome. Olha só, pronome. Esse nome aqui não é em vão, tá certo? Pronome, para o nome. Sua vai ser um pronome dentro de um contexto, tá certo? Dentro de um contexto. Mas sua sozinho não pode ser um pronome porque ele não está se referindo a nada. Tá certo? Então, sua, só a palavra sua é um verbo. Ele, sua. Agora, se eu falo, por exemplo, sua amiga é bonita. Aí aqui já muda. Tá certo, gente? Frase simples, só pra gente entender. Olha só. Sua amiga é bonita. Opa! Aí agora ela está dentro de um contexto. Olha só, sua amiga, não é? Então, sua, aqui vai ser pronome, tá certo? Pronome possessivo. Então, sua é um pronome. Amiga, Johnston, é o sujeito da frase opa. Nós já estudamos que na análise gramatical eu não tenho um sujeito. Ou seja, amiga é o substantivo. Vai ser um verbo. Bonita está qualificando o substantivo. Logo aqui eu chamo de adjetivo. Tá certo? Ô Johnston, e na análise sintática? Nós não estudamos ainda, mas vamos fazer o que nós fizemos com a outra frase? Olha só, opa, sua amiga. Opa, sua amiga é o sujeito da frase. Né? Ó, sujeito da frase.
Ô Johnson, apenas amiga é o quê? Apenas amiga, núcleo do sujeito. Ô Johnson, sua é um pronome. Ó, tu puxou até uma setinha, ó. O pronome sempre está ligado ao substantivo. Ou seja, esse pronome, já que ele está junto do nome, na análise sintática, sua passa a ser adjunto adnominal. É verbo, bonita é um adjetivo. Nós estudamos que quando eu tenho um adjetivo, ele vai poder ser adjunto adnominal ou predicativo do sujeito. Ele está junto do nome? Não, ele está intercalado. Se ele está intercalado, bonita não é adjunto adnominal. Bonita é o que, gente? Predicativo do sujeito. Abraço e até daqui a pouco.